Terminaremos este capítulo inserindo as respostas que os Espíritos nos deram a algumas perguntas e que vêm em apoio do que dissemos. Então, agora aqui ele coloca as perguntas, as respostas, que vai fortalecer tudo aquilo que foi dito até agora dentro desse capítulo. Porque não podem certos médiuns desembaraçar-se de espíritos maus que se lhes ligam. E como é que os bons espíritos, que eles chamam, não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Aí, isso aqui é uma pergunta que Kardec deixou, importante que ele deixou aqui. E a gente sempre faz isso. Se os espíritos bons e superiores têm força sobre os espíritos maus, tem superioridade moral, por que não impõe a libertação daqueles médiuns? Não é assim que a gente pensa? Mas olha que resposta interessante. Não é que falte poder aos espíritos bons, ao espírito bom, é que mais das vezes que o médium não é bastante forte para o secundar. É que a sua natureza se presta melhor a outras relações. É que seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que com o de outro. Isso o que dá tão grande império aos que entendem de ludibriá-lo. A questão do fluido, que tipo de fluido você tem para oferecer, que tipo de fluido você tem para doar. Aí, é dentro desse fluido que a espiritualidade infeliz vai trabalhar, que esses espíritos infelizes vão se ligar a determinadas pessoas. Portanto, quanto mais você puder desintoxicar teu perispírito, com uma alimentação mais saudável, com tratamentos energéticos e naturais corretos, você vai se fortalecer, você vai sintonizar melhor com os bons espíritos e vai se desembaraçando dos maus espíritos. Mas, sempre tem um mas, né? É importante entender a necessidade de uma reforma íntima. E nem todos nós temos força para vencer determinados espíritos que nos assediam. Necessário se faz ajuda, não apenas dos bons espíritos, mas também de pessoas que vêm ao nosso amparo com paz, com oração, com a palavra amiga, para que a gente se liberte. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de irrepreensível moralidade e que, apesar de tudo, se veem impedidas de comunicar com os bons espíritos. Tem isso também? Uma pessoa boa, cheia de virtudes, mas está sempre os espíritos maus se aproximando dela, interferindo nas comunicações, atrapalhando o seu trabalho. É uma provação. E quem te diz ao demais que elas não trazem o coração manchado de algum pouco de mal? Primeiro ele falou uma provação. Depois ele faz a pergunta: será que você tem certeza que o coração dela não tem alguma coisa de ruim ali para criar sintonia com aqueles espíritos que a perseguem? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Eu faço caridade, eu dou sempre o resto para os pobres. Por que você não dá uma coisa útil, boa e nova também para os pobres? Não estou falando que está errado dar o resto, depende de que resto você está falando, né? Ou seja, se você está dando do que sobra, você está dando uma camisa velha, uma calça velha, mas você não pode dar também uma roupa nova? Faz o balanço com você mesmo. Faça a reflexão. Não pode dar algo mais para essa pessoa? Essas provas, ou seja, para você fazer prevalecer a bondade no seu coração. Essas provas, com o mostrarem ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Então, aquela pessoa obsidiada, ele tem que ter humildade. Ele tem que ter a humildade de, diante dos fatos, tomar uma ação de pedir ajuda, de ficar mais vigilante, de ficar mais atento, para que ele não caia em determinadas mazelas dos seus próprios inimigos. Não crie o campo propício para que eles te ataquem.
Haverá na terra alguém que possa dizer-se perfeito? Ora, um tem todas as aparências da virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais, é um bravo e digno homem. Mas é aquilo que a gente está vendo, é aquilo que a gente vê. E o que ele tem oculto? Além daquele fermentinho velho lá que a gente não desconhece. Então a obsessão ela vai estar muito ligada a esses sentimentos ocultos que a gente carrega conosco. Mas sabeis, porventura, se as suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente e mil outras coisas que não percebeis, porque as vossas relações com ele não vos deram lugar a descobri-las. Então, além daquilo que a gente vê na pessoa, além daquilo que a gente está enxergando ali naquele momento, dos nossos poucos convívios dentro da casa espírita, todo mundo é santinho, nos templos religiosos também todo mundo lá dentro é santinho, mas as pessoas fora daquele âmbito sabem quem é aquela pessoa. Então nós precisamos de procurar observar nessas nossas relações quem realmente são a pessoa. Mas não nos compete julgar. Então, aqui o Espírito está trazendo para a gente os questionamentos que nós devemos ter. E estar sempre atento, sempre vigilante. O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Então, a nossa natureza íntima, nossos corações, nossas atitudes éticas e morais devem ser sempre pautadas a nos aproximar do bom. Então, abstenhamos-nos de falar mal de político, abstenhamos-nos de falar mal de quem quer que seja, para que a gente esteja em boas condições, para que a gente venha abrirmos-nos para a luz e recebermos da luz a proteção, as bênçãos e a inspiração para melhor servirmos. Terceira, a obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? E agora? Como nós vamos encarar essa situação? O médium não recebe as comunicações boas, superiores, porque ele não é digno de receber? Eu não disse que é um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode opor-se a certas comunicações. Em remover o obstáculo que está nele, é o que a que deve aplicar-se. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Então, o médium vai ter que observar por que ele não está recebendo determinadas comunicações, por que ele está passando por determinados constrangimentos, para que ele possa receber as boas inspirações, ele possa receber as boas intuições e até mesmo as boas comunicações, seja por escrito ou seja pela fala. Sempre vai ser mais importante retirar uma de nossas mazelas do que fazer um monte de pressa. Não basta que um doente diga ao seu médico: dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Não toma o remédio, não faz a dieta, não evita determinados alimentos, não evita determinados ambientes, vai continuar doente. E aí que é a mágica. Meu colesterol está alto. Mas não me fala para parar de comer feijoada não, porque aí não dá. Aí também não tem jeito, né? Você quer melhorar seu colesterol, você tem que fazer uma dieta. Você tem que se corrigir ali. Eu, por exemplo, não como carne nenhuma. Então, essa barreira da feijoada já não tenho. Mas tudo nós temos que ficar atento para ver o que nós temos que nos corrigir para nós nos protegermos de algumas situações. Assim, a impossibilidade de comunicar com os bons espíritos seria uma espécie de punição? E aí? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição,
como a possibilidade de comunicar com eles é uma recompensa que deveis esforçar-vos por merecer. Tudo bem, em certos casos, não é definitivo que é punição. Às vezes é uma proteção. O médium vai ser tão cercado, tão cerceado naquele período, que os espíritos preferem protegê-lo, evitando que ele receba qualquer comunicação. Aí fecha-lhe, fechar a mediunidade é um termo meio estranho, né? Mas deixa essa mediunidade de forma latente, protegida, para que ele passe para aquele período mais difícil e depois volta ao normal de novo. Certo? Então por isso que ele fala que certos casos é uma punição. Mas certos casos, não é sempre. Tem os casos que é proteção, como eu disse. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Você orientar os espíritos, moralizá-los, você vai combater a influência dos maus espíritos? Sim, mas o que não se faz é o que não se deve descurar de fazer. Porquanto, muitas vezes, isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar, caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e a apressar-lhe o progresso. Isso nós temos que fazer. Conversar com os espíritos, alertá-los para a realidade deles, alertá-los para as possibilidades que ele tem, alertá-los para a infinidade de compromissos que ele tem consigo mesmo, é o nosso dever. Então nós temos que desempenhar essa atividade de forma religiosa e caridosamente. Ou seja, nós temos que estar sempre ali naquele horário, com fé, com o coração aberto à vontade de fazer o bem, com o coração aberto à disposição de fazer o bem, para que a bondade seja parte integrante da nossa estrutura psíquica, oferecendo aos espíritos que chegam até nós uma parcela dessa energia para que eles se façam as suas transformações de uma forma muito mais branda, muito mais rápida. Mas branda no sentido de não provocar choques, e rápida porque não vai criar outro tipo de problema. Como pode um homem ter a esse respeito mais influência do que tem os próprios espíritos? Ou seja, mais influência moral sobre o espírito perturbador do que os espíritos. Ele diz o seguinte: os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que deles procuram atormentar, do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Então os espíritos perversos vão sempre querer aproximar dos seres humanos para os atormentar, para os prejudicar, para dar uma rasteira neles. Rasteira ética, rasteira moral. Nessa aproximação dos humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não o escutam e até riem dele. Depois, se aquele os sabe prender, acabam por se deixar tocar. Então, na hora que ele vai conversar com eles, vão rir, não vão aceitar, não querem escutar, tentam fazer qualquer forma de deboche para sair daquele campo vibracional. E a partir desse momento, então, ele vai chegar um dado momento que eles vão cair na própria armadilha deles, sempre vai ter um ponto fraco a ser encontrado, então eles se deixam tocar. Os espíritos elevados, só em nome de Deus lhes podem falar, e isto os apavora. Portanto, quando eles se deparam com algum espírito mais elevado, que vai falar para eles em nome de Deus com uma energia propícia àquela situação, então eles ficam apavorados. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Porém, sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles espíritos, aqueles outros espíritos, ou seja, os espíritos mais simples, mais zombeteiros, ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreendem a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Então, quando eles percebem que as pessoas estão ali esclarecendo a eles, falando com amor, dando uma nova visão de vida para eles, mostrando para eles a necessidade de se evangelizar, esclarecendo da importância da evangelização, dos seus próprios sentimentos, eles então começam a crescer, porque eles entendem que existe amor e solidariedade entre o céu e a terra. Que interessante, né? Demais,
O ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Então, nesse detalhe aqui é importante, porque a pessoa os homens não vão conseguir dominar os espíritos superiores, nem os que são superiores em bondade, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Então, o médium esclarecedor, ele tem que primar pela sua qualidade ética e moral, para que ele, na hora dele dialogar com aqueles espíritos, ao falar com eles, ele tenha a energia suficiente para dobrar-lhes o entendimento, para esclarecer aqueles espíritos. E aí ele tem que ter superioridade moral, porque sobre os bons espíritos e os espíritos benevolentes, ele nada pode. Aí ele coloca uma observação ali para ver o número 279. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Parece que sim, né? Vamos ver. Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por louco, muitos há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos. Olha que coisa importante, gente. Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Então, quando ele pergunta que se a subjugação corporal pode levar à loucura, ele está dizendo que tem uma loucura que não tem outra explicação. Ela sai daquela loucura ordinária, daquela comum de lesões físicas. Aí ele vem, entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Muitas das pessoas que são tidas por loucos apenas são subjugadas. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. Aí, gente, é uma coisa muito delicada. Na sociedade atual, quando a gente vai falar de reforma íntima, de reforma moral, as pessoas já nos olham assim meio, quem é ele? O que ele quer dizer com isso? Então, esses tratamentos corporais, ou seja, o tratamento físico, pode, em alguns casos, levar a pessoa a ficar realmente louca. Portanto, é importante entendermos esse processo de subjugação, para entendermos que algumas loucuras podem ser revertidas com um tratamento correto, tratamento espiritual correto e também um tratamento energético e natural correto. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Ao entendermos a necessidade da desobsessão, ao entendermos a necessidade de exaltar a pessoa moralmente, incentivá-la a fazer a sua reforma íntima, a sua reforma interior, vai fazer com que essa pessoa se fortaleça, vai fazer com que essa pessoa se torne melhor. Vai fazer mais efeito, inclusive, do que os tratamentos empregados para esse tipo de loucura, para os tipos comuns de loucura. O que você deve pensar dos que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas? Já falamos isso no tópico anterior. Você pode proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não pode impedir que as manifestações espontâneas sejam feitas a essas mesmas pessoas, porquanto não podem suprimir os espíritos, nem lhes impedir que exerçam sua influência oculta.
A questão dos espíritos sobre a nossa ação humana, sobre as nossas atitudes de cada dia, é de extrema importância para que a gente possa entender que os espíritos se comunicam com os médiuns, não os médiuns que se comunicam com os espíritos. Esses tais se assemelham às crianças que tapam os olhos, ou seja, as pessoas que querem proibir o espiritismo porque é perigoso para aflorar determinadas loucuras, são tais quais crianças que tapam os olhos e ficam crentes que ninguém as vê. Fora loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque imprudentes podem abusar dela. Essa frase aqui também é muito importante. Como ele disse, os espíritos superiores, em uma pequena frase, eles dizem muita coisa. Se nós queremos impedir das pessoas estudarem a mediunidade, de exercerem a mediunidade, é uma atitude muito pouco inteligente e até mesmo pode ser considerada louca. Suprimir, querer proibir algo que só traz vantagens a quem é prudente, a quem é cauteloso na forma de agir. Mas, por outro lado, vai trazer grandes problemas se a pessoa não souber ser vigilante. O meio de se lhe prevenirem os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo. Então, para que você evite os inconvenientes da mediunidade, você tem que estudar bastante ela. Tem que procurar entendê-la em profundidade, fazer todos os estudos possíveis, melhorar seu autoconceito íntimo, e assim você vai estar sendo cada vez melhor, cada vez você está se melhorando mais, porque você está adquirindo mais conhecimento, você está adquirindo mais informação, você está entendendo que você tem que fazer uma reforma íntima, você está entendendo que você tem que fazer uma melhora ética e moral, e aí você caminha em paz. E assim a gente chega ao fim de mais um capítulo. Terminamos o capítulo 23, e agora a gente vai ainda na segunda parte, né, das manifestações espíritas, a gente vai para o capítulo 24 da identidade dos espíritos. Como identificar os espíritos.